Então, a gente fala da fermentação alcoólica, que normalmente acontece aí com a maceração. A primeira coisa que a gente tem que falar, adiciono leveduras ou não? Essa discussão é até mesmo espinhosa. O que acontece? O homem desde sempre fez algum papel de seleção de leveduras, seja usando mecha de enxofre queimado, que evitava aí a oxigenação dos vinhos prontos e conseguia uma seleção, visivelmente uma fermentação mais estável e com atributos posteriores do vinho pronto melhor. Então o homem desde sempre tentou selecionar leveduras, só que a forma de fazer isso era essa aí. Sulfitar um vinho, um primeiro lote de vinho em doses altas, e aí o que conseguisse sobreviver faria a fermentação e seria replicado aí nos seus outros tantos tanques na fermentação, que aí quando acabasse seria mais uma vez passado para os próximos, e assim por diante até acabar a vindima. E isso se chamava de pé de cuba. Hoje se usa essa expressão para hidratação de leveduras, para inoculação, mas não é uma expressão bem correta. Pé de cuba, de fato, era isso aqui, né? Era por isso que era o pé, né? Era o tantinho, o restinho da cuba que passava para cima da outra. Esse é o real intuito da expressão pé de cuba. Mas, enfim, a gente fazia o pé de cuba, era uma forma de selecionar micro-organismos. Tinha também uma fermentação super 4. O que era isso? Era encabeçar o vinho com outros para ter 4%, porque a partir de 4% várias leveduras que não interessam ficavam para trás. E aí só fermentavam as Saccharomyces. E é uma outra forma de fazer uma seleção de leveduras. Mas a gente evoluiu e a gente conseguiu enxergá-las ao microscópio, isolá-las e torná-las viáveis, né? O uso de cepas específicas em doses massivas que imprimem aí o seu ritmo na fermentação, imprimem seu metabolismo e dão resultados dentro do esperado. E, inclusive, tem características específicas para cada vinificação. No caso aí das leveduras para vinhos tintos, normalmente a gente tem ali que é uma produção de aromas de frutas vermelhas típicos, alguns aromas florais, a produção maior de glicerol, que dá um volume no vinho e dá ali, tem uma certa interface com taninos, tornando-os mais palatáveis e contribuindo grandemente para uma ideia de bom corpo do vinho e de aveludado, e uma levedura que normalmente tem baixo consumo de fatores nutricionais, para evitar que ela consuma aí alguns aminoácidos como enxofre e faça aqueles cheirinhos desagradáveis, como ovo podre, como sulfídrico. E outros fatores que tem também é esse, né? Baixa produção de ácido sulfídrico, boa conversão em etanol e por aí vai. Então, a forma de selecionar leveduras é uma coisa complexa e bastante voltada aí a cada tipo de vinho específico, e bem específico mesmo, não é só tinto, tinto encorpado, tinto floral, tinto jovem, por aí vai, tá? Outras coisas que se procura, né, também, isso aqui eu falei, né, que era não produzir aromas ruins, mas conseguir ter uma extratibilidade melhor. Eventualmente algumas leveduras acabam tendo, assim, por efeito colateral, assim, a presença de mais taninos, comprovado aí por pesquisa científica, e, sobretudo, a produção de macromoléculas, que eu chamo de macromoléculas para não ficar nomeando uma por uma, mas compostos de grande peso molecular que dão peso para o vinho, que dão volume, que fazem ele ser mais, ter uma sensação maior, assim, de volume. E essa tem sido aí, inclusive, uma das grandes olhadas da indústria, que não é mais apenas adicionar levedura, mas inclusive hidratá-la adequadamente para que ela produza mais desses compostos e o resultado final, em questões muito mínimas, seja muito melhor. E, sobretudo, também respeitar um pouco, né, as características da uva e do lugar de onde ela vem. E, de alguma forma, se tem esse cuidado quando faz a seleção de levedura, para que ela não seja tão simplesmente um meio que faça qualquer uva de qualquer lugar virar um vinho todo muito parecido, mas por isso que se tem esse escopo aí quando se vai fazer a seleção de leveduras. E aí, a questão toda é adicionar ou não.
Olha, industrialmente fermentações espontâneas são bem complicadas. Imagina um vinho ali de 20, 30 reais, que tem uma certa constância, o que as pessoas esperam que tenha uma constância, ele variar, né? Porque esse ano já tem a variação da safra, essa é esperada e até importante que aconteça, a gente sabe que safras diferentes vão ter resultados diferentes, mas o tipo do vinho, a gente gostaria provavelmente como consumidor que ele tenha uma faixa de confiança que nem sempre acontece quando a gente faz fermentação espontânea, porque um ano uma levedura está mais ativa, outro ano outra essa está menos, outra está mais, e aí cada metabolismo de cada uma é diferente, e assim a gente vai tendo diferenças além da diferença da safra. Então, um dos grandes fatores de ter a estabilidade numa linha X de vinho é o uso de leveduras secas, tá? Leveduras selecionadas. Não precisa ser seca, ela pode ser líquida, mas infelizmente não emplacou. E é uma coisa que eu acho que a gente teria condições assim de fazer mais tipicidade. A Embrapa Vinho selecionou mais que uma cepa de levedura do Vale dos Vinhedos, com excelente qualidade, melhor que muitas leveduras secas selecionadas, mas o produtor tem preguiça, porque aí tem que calcular, usar um líquido e buscar o líquido, refrigerar. Incrivelmente é isso que impede as pessoas de usar. Eu, se produzisse vinho, faria com elas. Acho que é um ponto de dizer. Estou trazendo o terroir um pouquinho nosso aqui, inclusive em termos de levedura. Mas fazer a fermentação espontânea, a gente não tem essa possibilidade. A gente tem um resultado variável, que eventualmente pode não ser tão bom, e que muito provavelmente é diferenciado ano a ano. E aí esse é um certo problema para vinhos mais comerciais. Para vinhos mais especiais, talvez seja uma vantagem. Para vinhos em que as pessoas vão entender que eles não saem todo ano, que eles têm diferenças em função da safra e que a própria levedura vai trazer diferenças de safra a safra e aí é tolerado que eles sejam talvez um pouco mais variáveis. Mas é um assunto complicado, tá? Que aí vai ter gente que vai defender coisas não muito lógicas do ponto de vista científico aí, de que é natural e coisa e tal, mas vinho natural é um vinho que na verdade devia ser chamado não tecnológico, ou não tecnológico talvez seja um pouquinho extremo, porque tecnologia não é só computador, telefone, automatização, bombas, a tecnologia é uma evolução de processos em si, mas certamente um vinho sem intervenção. Também é um meio extremo, né? Porque a gente precisa colher, esmagar a uva, mas enfim, sem intervenção na fermentação, sem adição de leveduras e de qualquer aditivo químico. Eu vejo alguns equívocos nessas abordagens, assim, primeiro, porque natural é qualquer vinho, inclusive esses aqui, né? Porque isso aqui é natural, né? Só foi separado, selecionado e está fazendo uma fermentação que é natural. E segundo, porque na grande escala isso pode ser complicado, isso pode acabar gerando um vinho com off-flavors, né, com aromas desagradáveis, isso aí vai acabar num vinho de segunda mão, numa destilação, é um pouco complicado. Tá? Então, e outra coisa, há uma necessidade de vinhos comerciais, e aí vou eu dizer que o consumidor está errado, porque quer comprar o vinho de 20 reais, muito parecidinho, que se tiver um cheirinho meio estranho ele não vai tomar? Não, que eu tenho que fazer é prover esses vinhos para fazer o meu sustento aí como empresa, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que pensar sobre essa questão de usar ou não leveduras. E outra coisa, que algumas fermentações dão mais certo sem, outras não. A fermentação em tinto vem com muita levedura na casca. E aí a possibilidade de que ela funcione é alta. Com mais micro-organismos, dá uma variabilidade maior, mas há micro-organismos. Uma vinificação em branco, que a gente pode ver em outro momento, mas que acontece na sua essência sem casca, tem pouca levedura, talvez seja problemático, e talvez, inclusive, alguns outros micro-organismos, como algumas bactérias ou leveduras de deterioração, apareçam antes que as leveduras façam uma fermentação alcoólica. Então, essa decisão aí, ela é aí, filosófica, terroirística e tudo mais, cabe a cada um, mas provavelmente a maior parte dos vinhos que a gente tem aí, 98%, tem adição de leveduras. E não são menos naturais por causa disso.
Lembrando, vale dizer, que essas aqui a gente sabe o que produz, as que a gente não sabe quais são, não sabe o que produz, e eventualmente produzem coisas, além de aromas desagradáveis, compostos que não são tão saudáveis. Quais são os parâmetros que a gente costuma ter na fermentação alcoólica? De tintos, por favor. Primeira coisa, a temperatura costuma acontecer ali entre 25 e 28. Quanto mais baixa, mais lenta e mais cuidadosa é a difusão de compostos da casca para o mosto, né, para a parte líquida. Quanto mais alta, mais tem difusão. Tá? Isso aqui algumas vezes vai a 30 graus, mas para vinhos mais comuns, e também para algumas etapas assim de deixar terminar a fermentação com uma temperatura mais alta para extrair mais taninos, ou mesmo para condensar mais eles, tem várias possibilidades. E na vida real, e que não é um ideal, algumas vezes vai a 36 graus e fermenta porque é o que a levedura fazendo seu esforço máximo, no caso de vinhos comuns sem controle de temperatura. Eu vi isso pessoalmente, chegava a sair calor do tanque. Usualmente aí a maceração e a fermentação dura de uns 5 a 8 dias e quase sempre com a maceração acontecendo em paralelo. Quase sempre a gente faz 3 remontagens diárias, uma de manhã, assim, para quebrar o descanso da noite, uma do meio do dia e a do fim para não deixar tudo parado, já que vai ficar a noite inteira parado. Posso automatizar? Posso, mas não é todo mundo que tem. Posso acordar na madrugada e fazer? Posso, claro, mas vamos entender que vinícolas são empresas e há relações trabalhistas, há pessoas que são humanas, né, que têm suas necessidades também, e a gente casa uma coisa com a outra, evidentemente. Porque a gente se preocupa, se prende em fazer várias perguntas, que é claro que a resposta é sim, mas que na prática são mais difíceis de acontecer. A gente possivelmente precisa de aeração, e aí faz as remontagens em aberto. E a gente possivelmente, muito possivelmente, várias vezes, e aí está um certo problema também de fazer vinificação sem intervenção, precisa de um suplemento de alimentação, vamos dizer assim, para a levedura. Por quê? Isso aqui é NFA, nitrogênio facilmente assimilável. Porque a levedura tem necessidade aí de fontes de nitrogênio para seus compostos plásticos, para se reproduzir, para criar células e para conseguir metabolizar decentemente o açúcares em álcool e para, inclusive, conseguir resistir ao álcool que ela mesma forma, que é tóxico para ela. Como funciona? Exatamente por isso, claro que em doses bem mais altas que a gente usa álcool como antisséptico, mas o que é importante dizer? O mosto não é, a uva não é tão rica assim em compostos, em aminoácidos disponíveis para a levedura. E às vezes ela até é rica, mas ela tem aminoácido com enxofre. E aí o que acontece? Ela quebra esses aminoácidos e gera ácido sulfídrico. E uma forma disso não acontecer é airando o mosto e adicionando coisas que não sejam enxofre. Não nada a ver com não é a questão do SO2, tá? Pode ter redução do SO2, que é uma questão química, mas a gente está falando aqui na criação, efetivamente, do ácido sulfídrico em função do consumo de aminoácido com enxofre. E aí o que a gente faz? Põe aminoácidos ou precursores de aminoácidos que não tenham enxofre, que estejam facilmente disponíveis e que a levedura consuma e não traga aromas desfavoráveis. Dá para fazer teste disso, descobrir quanto que tem de nitrogênio aí assimilável, bem fácil até de fazer uma uva para diminuir os aportes e assim, inclusive, ganhar dinheiro, né? Não gastar com adições excessivas, mas dificilmente se abre mão disso aqui, tá? É um fator de qualidade grande e de conseguir com que as fermentações aconteçam com alguma viabilidade. Vou dizer que mesmo uma vinificação sem adição de leveduras, sobretudo elas, já que elas podem produzir, essas leveduras podem produzir compostos complicados, vão se beneficiar aqui do uso do ativante de fermentação, que é como a gente costuma chamar, ativante de fermentação.
E, claro, acontece a fermentação alcoólica, que é um passo que a gente não vai entrar em detalhes agora, que a gente sabe aí que é a formação, é a transformação dos açúcares, né, de 6 carbonos em etanol, gás carbônico. Para vinificação em tinto só vai servir para fazer a remontagem, não vai ser usado aí para gasificar vinho, e inclusive gás carbônico e taninos tem uma briga tremenda. Espumante tinto é difícil porque tem que ter técnicas especiais para não ter tanino. Eles brigam, ficam estranhos, ficam extremamente estranhos na boca. Eu já fiz essa experiência e não é boa. E nesse caso, então, o gás carbônico vai ser dispensado no ar mesmo. Gera calor, por isso que eu preciso ter um controle de fermentação, e gera um monte de compostos compostos secundários que interessam para a tipicidade do vinho. Eu diria que na fermentação em temperatura mais alta, a gente tem um aumento do glicerol. Não sai daqui, na realidade, ele sai sobretudo, tem várias vias, mas sobretudo do metabolismo de aminoácidos, mas acontece por causa da fermentação, e quando tem a temperatura mais alta, desvia para ter mais glicerol. Então, normalmente isso é uma tendência no vinho tinto ter mais glicerol do que o vinho branco.